amigo. Melhora, meu irmão. Deus abençoe. Olha aí, irmão Joelson. Amém. Vamos orar, né, pedir ao Senhor orientação, né, que esta aula, esse estudo venha nos edificar. Vamos orar em nome de Jesus. Joelson, aproveita para pela vida do irmão Ravel. Amém. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos agradecer ao Senhor por este grande dia. O Senhor nos guardou, nos livrou, as tuas mãos fortes foi sobre as nossas vidas, Senhor. Ó Deus, no corre-corre do dia a dia, muitas das vezes não lembramos até do Senhor. Mas queremos agradecer a Ti por este momento, ó Deus, de falar do Teu nome, ouvir a Tua voz. Muito obrigado por essa oportunidade neste dia e neste momento, Senhor. Pai, da mesma forma, entregamos a vida do nosso irmão Ravel nas Tuas mãos. Queremos agradecer ao Senhor pelo livramento, por o Senhor cuidar, amar, por o Senhor zelar da vida do Teu filho. Continua guardando, livrando e protegendo tanto ele quanto a família dele. E assim todos, Senhor, deste grupo aqui, desses homens abençoados, homens de Deus, que o Senhor continue guardando e livrando todos, Senhor. Ó Pai, que esta aula, esse estudo, que possamos, ó Deus, ser edificados. Toma o irmão Francisco nas tuas mãos, orienta, que o teu Espírito Santo possa agir, ó Deus, na vida dele, que ele possa trazer edificações sobre as nossas vidas, Senhor. Ó Pai, toma a primazia e toma a direção de tudo. Que o Senhor repreenda toda ação maligna sobre as nossas casas. Que o Senhor venha guardar com tuas fortes mãos e repreender, ó Deus, todo esse vírus, toda essa situação que está acontecendo no mundo. Que o Senhor venha guardar nossas vidas, a nossa família, a nossa parentela. É no nome de Jesus que a senhora agradeça ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra está com o irmão Francisco. Fica à vontade, Kiko. Glória a Deus. É isso aí, irmãos. Boa noite a todos aí, a paz do Senhor. Então, como foi proposto aí desde a semana passada aí, né, Cláudio, colocando pilha aí para que eu pudesse estar falando sobre esse assunto, né, cosmovisão cristã, né, porque cosmovisão são as várias lentes. Então, o que acontece? Primeiro, como falei a Paulo aí, o meu notebook, ele não está pegando o PowerPoint, eu não atualizei o computador, e aí não tive mais condição de atualizar, ele não atualiza mais. O notebook está funcionando direitinho, mas ele já tem uns 10 anos, e eu não consigo instalar algumas coisas nele. Aí eu vou tentar fazer assim, vou tentar compartilhar aqui, somente algumas coisinhas, algumas bobagens aqui que eu fiz. Por exemplo, me diga se vocês estão vendo na tela toda aí o... Espera aí, falta eu compartilhar aqui, só um momento. E aí, vamos tentar fazer uma coisa participativa aí, né? Deixa eu compartilhar aqui, compartilhar. Aqui. Pronto. Vocês estão vendo na tela aí, na tela de vocês direito aí, essa imagem? Ou tá pequeno? Dá pra... Esse arquivo tá em quem aqui? Tem PowerPoint, é?
É um PowerPointzinho aqui, um aplicativo aqui no celular. Você tem um arquivo em PowerPoint Mas, mesmo? aqui no celular tem. Não, o seu arquivo está em Apareceu. PowerPoint mesmo, porque qualquer um Não. pode projetar o PowerPoint, você fala. JPN. Mas eu só queria saber só se vocês estão vendo a imagem. Está vendo a Não, dá imagem? para ver normal, dá para ver normal. Pronto, beleza, né? Eu fiz esse rolanzinho aqui, brincando só. Aí, a ideia aqui da proposta, como cosmovisão cristã, já tinha mostrado a Paula, pedi para ele botar lá no grupo lá. Então, a primeira coisa que a gente vai tratar aqui, eu queria ouvir de vocês aí, que alguém pudesse aí vocês pudessem ir pincelando aí, definindo aí o que seria cosmovisão de fato, né? O que é cosmovisão? Eu gostaria que vocês dessem uma definição e eu só vinha depois e dava o ajuste. Quem se habilita aí? O que é cosmovisão? Ainda tem uma IBAC aqui, ó. CNHB, estão vendo aí? Bora lá, quem me responde aí? Nunca ouviu, Ravel? Nunca nem ouviu falar nessa visão aí. Nesse termo, cosmovisão, nunca ouviu. Ô, Kiko, no caso aí, é uma junção aí, né? De quê? Cosmo com visão, né? Certo. São duas, uma palavra composta, né? É uma palavra composta, mas ela tem um significado aí. E aí, se alguém chegasse para você e perguntasse, se alguém chegasse para algum de vocês e perguntasse, vem cá, me fazer conversar sobre cosmovisão, o que é que você definiria? Ou você ia ficar, ou a gente ia ficar voando, a gente ia ficar... Cosmo, no caso, é o universo, né? E visão, né? Essa visão aí que devemos ter, né? Devemos ter é a visão que devemos ter do Universo, E aí, Marivaldo? Vaso de Deus. O Júnior entrou aí, né? Vou deixar para os especialistas aí. Deve ser uma visão do universo, né? Após uma visão, né? Boa, Júnior. Uma visão macro do mundo, né? Visão de mundo, cosmo, mundo, visão, o termo já diz, né? Então, a cosmovisão, o conceito dela mesmo, técnico, é que a cosmovisão é um conjunto de pressupostos, de pressuposições que uma pessoa ela carrega sobre si, de acordo com os pontos de vista que ela tem, cultural das coisas. É o chão dela, é aquilo que a pessoa se apega como crença, como fundamento, é aquilo que ela acredita. Né? Eu vou pedir para alguém aí abrir. Quem está com a Bíblia na mão? Quem é crente que está com a Bíblia na mão aí? Abre aí Provérbios 27, 19. Porque qualquer coisa eu abro aqui no computador. Alguém pode abrir aí? Provérbio 27, 19 aqui. Isso. Assim Pode como ler? a água. Vai embora. Peraí, eu tenho que aceitar a gente aqui. Peraí, que tem gente entrando na sala. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Perfeito. Então, esse texto aí ele nos dá uma ideia, né? Vou parar aqui a apresentação. Esse texto aí de Provérbios já pode nos dar um vislumbre, né? De que o homem é aquilo que o seu coração é. Ele reflete aquilo que ele se apega. Né? Então, a cosmovisão da pessoa, de uma pessoa, a cosmovisão ela existe em todos os segmentos possíveis.
do mundo, de qualquer segmento. Por isso que a gente está falando de cosmovisão cristã, que é um tipo de visão, uma perspectiva cristã. Então, a cosmovisão é aquilo que o sujeito se apega como crença, é o seu fundamento, né? E assim como o texto está dizendo aí, o homem é aquilo que o seu coração é, né? Como a água reflete o rosto do homem, assim é o coração. Então, o homem é o que o seu coração reflete naquilo que ele se apega, né? Ele mata e morre por aquilo ali. É a sua cosmovisão, é a sua forma de enxergar as coisas, o ponto de vista no sentido cultural da coisa. Tá fácil aí de compreender aí esse termo técnico? Eu estou tentando suavizar o termo técnico. Então, as pessoas elas já têm as suas pressuposições básicas da vida, elas já têm, porque as pessoas elas não criam uma resposta para alguma coisa sem que antes ela tenha uma base antes, sem que antes ela já tenha ouvido algum conceito e que ela se identifica. Então, é um conjunto de pressupostos, são coisas básicas que ela já tem, que ela já carrega em si mesmo e que é o seu ponto de vista sobre as coisas, né? É o fundamento dela, aquilo que ela se apega. É o que a gente viu ali no texto de Provérbios 27, 19, né? Mas, assim, de forma mais simplificada, é a visão de mundo mesmo. Visão de mundo. Se a gente for simplificar assim, se eu disser assim, me diga em poucas palavras o que é cosmovisão. É aquilo que Joelso e Júnior falou ali, né? Que é a visão macro do universo, né? Visão de mundo. Essa é a forma mais simplificada que alguém poderia dar acerca do conceito de cosmovisão. A visão de mundo, a visão de como a pessoa enxerga as coisas no mundo em que ela vive, né? São as questões básicas da vida, né? São perguntas inerentes dentro do ser humano que ele carrega na sua vida. Essa capacidade de pensar, essa capacidade de refletir sobre as questões da vida, né? Como qual o sentido da vida? São perguntas básicas da cosmovisão. O sentido da vida, qual é a realidade última das coisas? As coisas elas são causadas ou elas são casuais, né? São fruto do acaso, elas são causadas. É possível obter conhecimento de coisas, das coisas? Existe algo além da vida? Então, essas são algumas perguntas básicas que uma pessoa ela faz acerca da sua cosmovisão, do ponto de vista dela de mundo. Até aí tá beleza aí? Na verdade, esse assunto ele é bastante amplo. A gente tem uma gama de escritos, de autores que falam acerca desse tema. Ele é um tema bastante amplo que, para uma pessoa conseguir, em poucas horas, ela explanar, realmente é uma mágica, né? Que seria uma mágica que eu vou tentar, sim, fazer um resumão, mas de uma forma que seja profunda, que marque, que a gente saindo daqui dessa noite, a gente seja impactado por essa questão que é tão peculiar na vida do sujeito, do indivíduo. Então, o que acontece? Essa palavra ela tem a origem, toda palavra tem sua origem, né? Na verdade, essa palavra ela tem a origem alemã. Eu estive estudando aqui a pronúncia, é mais ou menos assim. Se eu não falar certo, não tem nenhum alemão e também não vai ver se eu estou certo ou se eu estou errado. A palavra é assim, Weltanschauung. Significa modo de olhar o mundo. Ela é de origem alemã porque os romancistas alemães eles trazem a ideia aqui de que a cultura é um conjunto, né? A cosmovisão ela vai estar sempre atrelada à ideia de cultura. A cultura, eles trazem a ideia de que é um conjunto de complexos nos quais as perspectivas que as pessoas têm sobre a vida ou o espírito da época, ela é expressa pelo painel da própria vida. Ou seja, eu estou filosofando agora, né, velho? Nunca pensei que eu ia filosofar.
Então, o que eu quero dizer com isso? Ou seja, através daquilo que as pessoas fazem, né, elas expressam a sua cosmovisão através daquilo que as pessoas fazem. E no mundo existem as ferramentas que elas se utilizam, como, por exemplo, a arte, a literatura, o seu lado profissional, né? Então, dentro dessas ramificações, dentro dessas ferramentas, elas expressam o espírito da época, né? Então, era essa ideia dos romancistas alemães, que essa ideia cultural é um conjunto de coisas que as pessoas, da perspectiva de vida que elas têm, da época que elas vivem, elas expressam por meio daquilo que elas fazem. Cara, é muito louco isso aqui. Isso aqui é interessantíssimo, isso daqui, velho. Então, nas instituições sociais também, questões sociais, as pessoas expressam a sua visão das coisas através desses painéis aí que eu falei. Ou seja, a melhor forma de a gente entender a cultura é entender a cosmovisão da época subjacente, ou seja, da época que a gente vive. Né? Então, eu vou estar sempre alterando a ideia de cosmovisão, a palavra cultura, porque a cultura é aquilo que reflete a época, aquilo que reflete o momento áureo daquela época, daquela era, daquela geração. Então, a cultura ela vai estar sempre impressa na vida da humanidade. Né? Quando alguém quiser, acerca do que estiver falando, se chamar a atenção de algum ponto que eu estou falando aqui, pode interromper e falar aí, viu? De boa. Então, a gente já viu mais ou menos o que é a ideia de cosmovisão, né? Então, para eu partir para o próximo ponto aqui, eu queria saber se alguém entendeu de fato o que eu quis explanar aqui acerca desse conceito de cosmovisão. Se alguém tem alguma observação a fazer antes de eu partir para o próximo ponto. Eu acho que está claro aí, Kiko. Essa questão de cosmovisão é uma visão ampla, como você falou, uma visão de mundo, uma visão de cultura, onde cada indivíduo em seu contexto de vida, né, ele vai pautar suas ações, suas atitudes naquilo em que ele crê, a partir de Isso. visão, entendeu? A partir Perfeito. Show de bola. Acredito que o restante dos irmãos aí tenham pego essa visão também aí. Não acredito. Posso passar para o próximo ponto aí? Pode. Vou jogar duro. Então, vou fazer aqui outra. Joga E aí, duro. profeta? Tudo culpa sua, profeta? Meu celular vai descarregar. Você é benção. Ô, Toninho, bota esse celular para carregar, velho. Toda vez é isso, velho. Eu esqueci meu carregador lá no trabalho. Vou ver se eu arranjo um aqui rápido. Mas pode continuar aí. Arruma aí, pai. Vou arrumar. Droga, peraí. Deixa eu voltar aqui. Apresentar a tela. Tem um aqui em casa, Vou aí buscar. vem aqui pegar. Vou. Ô, Thiago, para Thiago, velho. Ó, É mais perto do que seu trabalho, Toninho. então, bora lá. Agora, Cadê, rapaz? a pergunta. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver Aqui. essa outra. Agora, já que a gente viu o conceito geral de cosmovisão, agora, o que seria, então, cosmovisão cristã? Eu acho aí que vai ficar fácil para os irmãos responderem. Eu gostaria que os irmãos me respondessem aí. Bora lá, enquanto estou tomando um cafezinho aqui. É a visão 5 de mundo segundos cristã. para cima. É a visão de mundo cristã. Esse é um conceito. Essa é uma resposta bem simplificada, não, Thiago? Thiago tá engraçado hoje. Uma visão no mundo cristão mais ampla, não é isso? Rapaz, eu tava o dia todo com a pressão alta hoje. Melhorei agora, eu tô meio assim. Fala aqui. Esse cara é um vagabundo, né, velho? Olha, é tudo aquilo que a gente falou no começo,
na primeira pergunta. É isso. Agora, a cosmovisão cristã é tudo aquilo que a gente falou no começo, aí, na parte de cima, mas com uma perspectiva diferente agora, né? É a forma como o cristão desenvolve seus pontos de vista de mundo, só que dentro de uma perspectiva bíblica ou de reino. Isso aí tá filé, essa ideia aí, tá facinho. A visão de mundo só que dentro de uma perspectiva bíblica, dentro de uma perspectiva de reino, dentro de uma perspectiva de Deus, né? O termo em si já fala, né? E eu vou pedir que alguém leia para mim, abra aí Salmos 119, só para a gente ter uma ideia. Salmos 119 aí. A gente vai ler só a metade do Salmo, lá no finalzinho a gente lê a outra metade. Bora. Quem achar Salmo 119 aí, vai no versículo 91 e lê pra gente aí. 91. Lê a metade do Salmo. Vai ler, Que é cara. isso? 91. Achei. Dê ideia, Piva. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Essa tradução aí tá um pouquinho diferente, assim. Algumas traduções mais corriqueiras, elas trazem aí na parte última do versículo, ela traz assim... Que versão é essa aí, Thiago? Tá diferente de Cláudio? Não, é a mesma. Então, algumas traduções dizem assim, no finalzinho do texto, que todas as coisas te obedecem. Todas as coisas estão ao seu dispor, ao seu serviço. Então, quando um cristão ele observa esse texto, esse versículo, ele compreende que ter uma cosmovisão é ter uma cosmovisão que parte do ponto de vista de Deus, de todas as coisas submetidas a Deus, ao serviço de Deus. Então, aí ele agora está já há anos-luz de uma pessoa que tem uma cosmovisão simples, tem uma perspectiva bíblica, por exemplo. Porque ele entende agora que o seu estilo de vida e a sua forma de enxergar as coisas, ela deve estar baseadas da forma como Deus as enxerga, né? Então, essa é a cosmovisão cristã. Enxergar as coisas do ponto de vista de Deus, porque nós entendemos, a sua palavra nos garante que todas as coisas foram criadas por eles e que estão submetidas ao seu senhorio. Agora, os cristãos não só precisam ter a consciência da questão da cosmovisão cristã, como também eles precisam conhecer as cosmovisões que são predominantes no seu tempo. Para que a gente consiga comunicar a nossa fé cristã de modo eficiente, nós temos que conhecer e entender as formas de pensamento da nossa geração. Como é que a nossa geração pensa, por que caminho que ela está sendo conduzida, por que tipo de pensamentos, de ideologias, por que tipo de pressuposto dessa geração vive. Então, a gente precisa, a primeira coisa que um cristão ele deve fazer é ele se preocupar em conhecer esse tipo de pensamentos em que o mundo vive. A gente sabe que aí no decorrer aí da história da Era Comum, aí, depois de Cristo, surgiram vários pensamentos, surgiram vários pensadores, várias teorias, e a cada ano que passa, a cada século que passa, essa teoria ela é subjugada por uma outra teoria. Então, assim, acho importante os cristãos eles terem, além de eles terem uma compreensão da cosmovisão cristã, da visão do ponto de vista de Deus, eles também têm que conhecer acerca das outras cosmovisões. Por exemplo, Jorge já nos trouxe aqui, já na oportunidade aí, falando sobre algumas seitas, aquilo que se considera como seita, algumas religiões.
Então, é interessante, é importante a gente conhecer acerca das outras religiões, por exemplo. Que a gente precisa ter um ponto de diálogo, a gente precisa sentar na mesa do debate. Essa questão do debate, a gente vai falar mais um pouquinho lá na frente. Então, a gente precisa, para a gente comunicar uma fé robusta, a nossa fé de forma eficiente, a gente tem que conhecer as outras cosmovisões. Concorda comigo? Estou aqui só no... Sim, concordo. Concorda mesmo, Pivão? Com certeza absoluta. Bem, e se o crente ele não tiver, ele corre algum perigo se ele não tiver esse tipo de pensamento em relação à forma de compreensão que as outras pessoas têm acerca de mundo? Qual o perigo, por exemplo, que um crente ele correria se ele não tem essa perspectiva de compreender as coisas ao seu redor, a ponto de ele ter um ponto de partida de diálogo? O que você acha que acontece com uma pessoa desse patamar, um crente desse patamar? Assim, correr um risco, eu não consigo atribuir, digamos, que ele vai correr um risco, sabe? A princípio, não. Porque o que vai fazer ele correr risco é a não confissão da sua fé. Agora, do ponto de vista da cosmovisão para o crente, ele é importante porque, claro, você compreendendo outras formas de pensamento, né? Outras formas de crença, isso dá uma bagagem e uma capacidade para que esse crente adentre outras ideologias. Tipo assim, vamos pensar ali entre Jesus e a mulher samaritana. Digamos que Jesus fosse um dos judeus, como os outros pensavam, que eles, não é que eles estavam errados, né? Eles estavam errados do ponto de vista da sua confissão. Eles eram eleitos e os outros nenhum. Desse ponto de vista, deles estão certos. Mas da cosmovisão, eles ficaram limitados. Aí entra Jesus em cena. Jesus partindo do ponto de vista da cosmovisão, de entender o contexto, a cultura, o modo de pensar dos samaritanos e de outros povos, fez com que ele se aproximasse daquela mulher. E a partir desse ponto de vista, de compreender o que o outro pensa, como o outro acredita, sabe? Ele teve a capacidade do diálogo. Então, a partir do ponto de vista da cosmovisão, ela é uma ferramenta facilitadora para a gente adentrarmos em outras crenças. Outro mundo, né? Mundo. Então, perfeito sua colocação aí. O Paulo, né? Jesus demonstrou aí ter uma boa cosmovisão. Paulo também, ele sabia se reportar, né, a qualquer tipo de pessoa. Ele fala lá em Coríntios lá que ele se fez de tudo para ganhar a todos, né? Então, quando eu falo assim, eu uso o termo risco, né? O risco é justamente perder essa oportunidade, perder essa chance, essa possibilidade de se relacionar com outro tipo de pensamento. Uma coisa que Paulo também fala em 2 Coríntios, capítulo 10, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, 5, 6, por aí, que ele fala que as nossas armas não são carnais, são espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas e trazer cativo todo o pensamento em obediência a Cristo. Agora, veja que texto é esse, velho. Que texto profundo, que quando eu olho para esse texto, eu vejo que eu estou totalmente distante dessa realidade, que de usar como um dever que eu tenho como cristão, de uma cosmovisão bíblica das coisas, de uma cosmovisão acerca de um ponto de vista das outras cosmovisões, da cosmovisão bíblica que eu tenho. Isso vai me dar um aporte para que eu possa levar cativo os homens à obediência a Cristo. Em que sentido?
em fazer com que eles que eles sejam despertados para a verdadeira cosmovisão, a cosmovisão cristã, que é a cosmovisão que está centrada em Cristo, que é a verdade absoluta de todas as coisas. Então, a gente só tem essa capacidade se a gente usar exemplos como esse que você citou, Jesus em relação à samaritana, Paulo em relação a se fazer de tudo para ganhar a todos, somente com um único propósito, fazer com que a verdade bíblica, a verdade de Deus e os seus planos sejam de fato entendidos e conhecidos. Aí eu perguntei, né, por que nós devemos ter uma fé clara, né? Por que a gente tem que ter uma fé clara para que a gente possa comunicar, né, a nossa fé de forma eficiente, né? Conhecendo os pensamentos de cada geração. Por que isso é importante? Né? Um outro fator aqui que é importante é que o cristão ele tem que saber se defender da dicotomia que fragmenta a sua fé. Eu vou dizer, você já teve um bocado de crente aí que me falou que nunca ouviu falar essa palavra dicotomia aí. Hoje o Ravel falou que nunca tinha ouvido falar ainda em cosmovisão. Hoje ele está ouvindo. Além de estar ouvindo, ele está aprendendo. Mas será que tem algum ainda aí que ainda não ouviu nem falar nessa palavra dicotomia? Dicotomia, que dicotomia seria essa? O cristão ele tem que saber se defender, ele tem que saber ele tem que ter uma fé robusta, ele tem que pensar cristamente, não sei nem se existe essa palavra. Ele tem que pensar de forma cristã. Significa isso, significa ele compreender que o cristianismo ele tem uma perspectiva para interpretar todos os assuntos da vida, todas as coisas decorrentes do dia a dia. O cristianismo ele tem uma perspectiva que interpreta todas essas coisas. Então, a dicotomia que eu vou discorrendo aqui, porque eu quero chegar nesse ponto da dicotomia, é que um dos problemas que os crentes têm é ter uma vida de fé fragmentada. Uma fé fragmentada, compartimentalizada. É aquilo que a gente poderia chamar de sagrado e secular. Aquela ideia do sagrado, aquela ideia dentro do âmbito religioso, aquilo que é só restrito ao âmbito religioso, aquele âmbito de dentro da igreja, das quatro paredes, ou então do corpo na comunhão, onde a gente fala o mesmo dialeto, onde a gente se entende. Mas, a partir daí, afastado desse âmbito, a gente vive de forma secular. A gente absorve, como que por osmose, né, os conceitos seculares da vida. Então, a gente fragmenta a nossa fé. São tipo assim, como duas peças de Lego, que se encaixam, né, mas é somente uma peça que se encaixa, depois ela pode se deslocar de novo. Então, assim, seria a fé, a nossa fé no mundo secular. A gente fragmenta a fé. As igrejas, elas são muito boas em ensinar os crentes acerca da salvação, né, acerca das doutrinas cristãs. Elas são muito boas em relação a isso. Eu, particularmente, na Igreja Batista Alto do Cruzeiro, eu tive bons professores, eu tive pessoas que me instruíram bastante. Então, a Igreja Batista Alto do Cruzeiro, eu falo para todo mundo, quem quiser aprender sobre Bíblia, pode ir lá, que aprende. Então, as igrejas são boas em fazer isso, em preparar os cristãos para assuntos, mas só que elas só preparam os crentes para assuntos única e exclusivamente ditos religiosos, ou no que concerne a fé, no seu segmento de fé. Quem sofre muito com isso são os jovens e adolescentes, por exemplo, né? Por quê?
Enquanto alguém me responde aí, eu vou tomar um menorzinho. Alguém poderia me dizer? Ô Kiko, Oi. assim, nessa pergunta que você fez, eu não vou diretamente, né, responder essa pergunta, mas assim, dentro do que você está, né, falando em relação à visão, né, em relação ao mundo, eu estava observando hoje, né, de tudo que está acontecendo nesse ano, né, uma coisa em cima da outra, né, e só coisas negativas, coisas negativas, coisas negativas. E eu parei assim, né, como cristão, como entendedor da palavra, né, é momento da gente se alegrar ou de se entristecer pelos fatos negativos que estão acontecendo nesse ano. E assim, tem muitas pessoas que têm até o conhecimento bíblico, mas está tristes, abatidos, decepcionados por essas coisas negativas que estão acontecendo, né? Aí vem essa pergunta dentro de mim assim, é para você se alegrar ou para você se entristecer, né? Então assim, particularmente eu pude entender que eu devo me alegrar mesmo em uma situação negativa que está acontecendo, né? Por entender a palavra, né? Por saber o evangelho, né? Que as coisas negativas, ela está acontecendo, vai vir mais ainda, né? Eu tenho que ter esse amadurecimento cristão, né? Essa visão de saber que algo pior está por vir, né? E dentro disso aí eu tenho que me alegrar porque eu sei que está se cumprindo a palavra. Entendeu? Só isso aí que eu queria deixar aí. Perfeito. Perfeito. Uma pessoa com a cosmovisão cristã, diante do... Lembra que eu falei lá no começo lá, que a cosmovisão ela se aplica à forma como as pessoas vivem em determinada época e no momento áureo dessa época, ou seja, aquilo que eles estão vivendo. Então, como é que será que as pessoas estão enxergando os fatos que estão acontecendo hoje no mundo? Muitas delas, muitas não têm esperança no futuro, muitas zombam das coisas que até que acontecem. A gente vê mesmo nas ruas, mesmo as pessoas agindo como se não tivesse nada acontecendo, de forma irresponsável, né? Algumas se questionam, né? E os crentes com a perspectiva, com uma visão cristã, ele enxerga esses fatos que estão ocorrendo hoje dentro de uma perspectiva cristã, dentro de uma perspectiva de Deus. A gente sabe que Deus não está alheio em nada que está acontecendo, a gente sabe que Deus tem o controle de todas as coisas, a gente conhece as profecias bíblicas, a gente sabe que cada dia que passa é mais um dia que se afunila para os eventos futuros. Jesus falava de sinais, e sinais apontam para algo que está prestes a acontecer, sinais, está apontando. Então a gente enxerga dentro dessa perspectiva bíblica. E aí, o que a gente tem que fazer agora? Além de enxergar dentro dessa perspectiva bíblica, a gente, com a nossa autoanálise, a gente tem que fazer com que essa perspectiva ela agora seja explanada. Que as pessoas passem a discutir, que você passe a discutir com as pessoas, no bom sentido, que você passe a discutir com as pessoas acerca dessa cosmovisão. Porque a gente sabe, por exemplo, lá Paulo fala em 2 Coríntios 4 que o Deus, com D minúsculo, ele cegou o entendimento das pessoas. Então, quem tem hoje o entendimento somos nós, que nos foi dado por Deus. Hoje, e agora a gente perpassa. Agora, claro, a gente sabe que hoje o mundo está cheio de pensamentos, né? A questão mesmo da religião mesmo, ela se tornou muito confusa na vida das pessoas, né? Está uma Babilônia completa, uma confusão generalizada acerca do termo religião. Quando que a ideia de religião ela é muito mais ampla do que somente essa ideia de você ligar a alguma denominação ou algum segmento religioso. Religião é uma questão intrínseca do ser humano,
pela forma como ele foi criado, religioso. Isaías 43 diz que Deus criou o homem para a glória, para a sua glória. Então, o homem é religioso, o homem foi criado para ter um relacionamento com Deus e esse relacionamento glorifica. Quando ele não coloca esse seu aspecto religioso voltado para aquele que o criou, ele vai colocar sua crença, sua fé, sua religiosidade em alguma outra coisa. É o que Paulo fala em Romanos, capítulo 1, que os homens subverteram a verdade e mentira e preferiram adorar a criatura do que o próprio Criador, né? Ou seja, o homem, ele é a religião é uma coisa intrínseca, é aquilo que a pessoa se apega e ela diviniza aquilo. Então, se ela não deposita a sua fé no Deus Criador, ela vai depositar a sua fé em qualquer outra coisa. Ela não deixa de ser religioso. Então, a ideia de religião é algo muito mais amplo do que você apontar para um segmento religioso. Então, nesse momento que a gente vive, a gente tem que ter uma perspectiva bíblica das coisas, dos fatos que estão ocorrendo e ter essa capacidade, de forma sábia, de chegar para as pessoas e entrar em um momento de um ponto de diálogo, né? Compreendendo o tipo de cosmovisão que eles têm de mundo, como que eles estão enxergando os fatos, como é que eu enxergo, e a partir daí, partir de um início, de um ponto de diálogo, para a gente fazer com que ela passe a enxergar do ponto de vista objetivo, a verdade objetiva como ela é, do ponto de vista bíblico. Então, eu falava acerca da fragmentação da fé, né? A questão da dicotomia entre o secular e o sagrado, entre, por exemplo, se a gente viver um tipo de vida que a gente restringe a nossa religiosidade, a nossa fé somente dentro do âmbito religioso, por exemplo, isso não vai atrair as pessoas. Primeiro que a ideia de religiosidade hoje está relativa. O relativismo tomou conta do segmento religioso. A minha fé, ela não, a sua fé ela é muito boa, legal, mas a sua fé não é a minha fé. Você fica com a sua fé, aí eu fico com a minha. Então, o próprio termo religião se tornou relativo. O mundo plantou essa ideia da religião, colocou no âmbito subjetivo, no âmbito das escolhas, das preferências. Então, se a gente vive a nossa vida religiosa somente restrita ao âmbito da igreja, ali aos dias de culto, aos dias de comunhão, e quando a gente sai, e quando a gente vai viver a nossa vida corriqueira fora, o nosso dia a dia, no nosso trabalho, nossos relacionamentos fora a igreja, ou nas faculdades, onde quer que seja, a gente não conseguir aplicar a nossa visão de perspectiva bíblica dentro daquilo que ele faz, isso não vai atrair as pessoas. Por quê? Porque se a nossa fé ficar restrita dentro de um âmbito religioso apenas, não é de admirar que as pessoas elas digam que religião é irrelevante. Por quê? Porque como pode alguém se interessar por uma religião, tipo a que eu digo a qual eu professo, por exemplo, a fé evangélica, como alguém vai se interessar por uma religião que ela não se interessa por 90% do resto que eu passo da minha vida fora a igreja? Então isso não é atraente, porque, por exemplo, lá no meu trabalho, todo mundo sabe que eu sou crente, todo mundo sabe que eu sou cristão. Então, se o meu modo de viver, dentro ali do meu âmbito de trabalho, ele não expressar uma visão bíblica das coisas, claro que não é aquela coisa extremista. A gente não vai radicalizar as coisas, ficar parecendo um louco, tudo que acontece, olha, Deus disse isso. Não, a questão não é essa. Você aplicar a sua fé naquilo que você faz no seu dia a dia, de uma maneira, uma perspectiva bíblica e cristã das coisas, de acordo com as verdades absolutas que são contidas dentro da perspectiva bíblica, que isso faz as pessoas perceberem que a sua fé não é algo fragmentado somente dentro do âmbito religioso. Porque quando a gente não consegue fazer isso,
quando a gente fragmenta a nossa fé somente dentro do âmbito religioso e não consegue aplicar a nossa fé, a nossa vida cristã dentro das outras coisas que nós fazemos, as pessoas realmente elas enxergam isso como algo desinteressante, porque isso não influencia a minha vida lá fora. Esse tipo de religião ela não se interessa pelo resto das coisas da minha vida. E também exime o cristão de viver a vida plena na sua fé, falando de uma forma plena, exime ele. Se ele só vive a sua fé dentro do âmbito religioso, ali na comunhão da igreja, ou nos trabalhos dentro da igreja, ali nos seus afazeres religiosos, e ele não vive isso lá fora, isso exime ele de viver a plenitude da sua vida cristã. Então, diga, Pedrão. Então quer dizer que essa dicotomia ela tem que ser, de algum modo, não sei se suprimida, mas tem que ser amenizada, no sentido de o secular e o sagrado, eles têm que se harmonizar de tal modo em que não haja um confronto entre eles. Por exemplo, não sei se você conhece Max Weber, que é um dos caras que é considerado como parte do tripé da sociologia, né? Ele na construção de sua teoria, ele fez questão de separar, né, uma visão católica a respeito disso aí, do secular e do serviço religioso, né? E a visão do protestantismo, né, focado ali no calvinismo, que procurou cada vez mais aproximar o sagrado do secular. Ou seja, para a Igreja Católica, na época, o serviço sagrado e o exercício da vocação e do chamado de Deus era exercido ali naquele âmbito religioso, né? Diferindo da outra atividade secular, que era o trabalho comum, do homem comum, né? Ali não era visto como um serviço sagrado e nem religioso, ali era o serviço do homem comum, né? Não tinha nenhuma relação, aquela atividade não tinha nenhuma relação com a tarefa que era considerada sagrada. Já o calvinismo, que ele foca bem o calvinismo, mas também outras como é que eu posso dizer? Outros segmentos ali do protestantismo já pensava diferente. Ou seja, o pensamento religioso ele interferia de algum modo na esfera secular. O trabalho que você realizava ali era também um tipo de serviço a Deus, porque naquilo que você fazia com maestria, ali você demonstrava o caráter de Deus, né? De Deus em você. Era um tipo de atividade, a sua vocação também era exercida no seu dia a dia, no seu trabalho comum, naquilo que você realizava como tarefa, né? E ali você manifestava também um caráter sagrado. Vocês estão entendendo meu ponto de vista? Quer dizer, o ponto de vista de Max Weber, né? Cadê Kiko? Não, tô aqui, eu botei aqui uma imagem aqui. Isso. Na verdade, você adiantou aí uma coisa que eu ia falar, né? Não, porque você tocou a questão da dicotomia, da diferença entre o secular e o sagrado, a tarefa que eu executo na igreja e a tarefa que eu executo no mundo secular. Né? Não, exatamente. Não. A ideia de nós mesmos, aceitar esse conceito de sagrado e secular. Os cristãos, eles se acuaram a tal maneira dessa dicotomia que tudo que concerne as questões públicas, as questões seculares, a religião ela não tem espaço.
O cristão ele não tem espaço para fazer parte daquele debate, daquele diálogo, daquele discurso. Porque ele mesmo se trancafiou. Ele se trancafiou nessa dicotomia, nessa ideia de que o sagrado e o secular são coisas totalmente antagônicas. Você falou aí do período aí dessa ideia do escritor, como é o nome dele mesmo? Max Weber. Weber. Então, ele também parte de uma ideia já bem antiga. Por exemplo, desde lá do período medieval, que já predominava esse pensamento grego de dualidade entre forma e matéria. Esse é o pensamento dos filósofos gregos, principalmente Platão, por exemplo, os mais emergentes. Platão ele dizia que a matéria ela era pré-existente em si mesma, ela é eterna, a matéria. E que Deus apenas dera forma às coisas. Então, se a matéria, a forma bruta das coisas, ela era pré-existente, ela era eterna, então ela era autônoma, independente e não podia ser controlada. Aí ele dizia que por isso o caos e a desordem do mundo. Ou seja, a matéria, a conclusão é de que a matéria é inerentemente má. Então, tudo que se referia ao mundo material era ruim. Os plebeus, eles eram considerados totalmente inferiores aos sacerdotes, aos monges, por exemplo, e à vida devocional. Porque você falou aí o ponto de vista desse cara aí, Weber. Isso já é uma ideia, essa ideia que já passa já de muito tempo, decorrente do pensamento grego. Isso. Talvez a mentalidade que nós temos hoje tenha algum tipo de influência recebida por essa mentalidade que você expressou aí. Justamente, é uma herança. Mas pelo fato de ela se perpetuar todo esse tempo, não quer dizer que seja uma coisa aceitável. Quer dizer que a gente tem que aceitar. A religião se apropriou, na verdade, né? Sim, a religião ela se acuou, ela se sentiu acuada, ela perdeu campo, ela perdeu o poder de refutar. Mas aí depois dessa ideia platônica, dessa coisa do mundo do mundo material ser ruim, aí depois vem Aristóteles dizendo que todas as coisas que foram criadas eram boas, mas só que elas cumpriam seus propósitos por si mesmas. Porém, elas eram criadas boas, mas porém elas cumpriam seus propósitos por si mesmas. Eram totalmente separadas e contraditórias as coisas criadas. Ele dizia que as coisas criadas estavam totalmente separadas e contraditórias. Aquela ideia do divino superior e o terreno inferior. Ele quase que não muda ali a ideia entre ele e Platão. Só que Platão enfatiza a ideia da matéria ser independente, ser autônoma, e ela ser desobediente. É por isso que o mundo é o caos e é desordenado. E a gente sabe, do ponto de vista bíblico, que o mundo é desordenado dessa forma, que a natureza também ela é caída, ela é decaída a natureza. E aí o que acontece? Essa separação entre o divino e o terreno. Tomás de Aquino ele também refuta essa ideia, mas ele só faz cristianizar essa ideia pagã. Deixa eu botar aqui a minha cara aqui para vocês me verem. Não consigo ficar muito tempo sem vocês. Tomás de Aquino ele só faz cristianizar a ideia pagã, por exemplo. Ele dizia que a vontade humana tinha caído, mas o intelecto permanecia intacto. Então, isso tornou o homem pensante em excelência e autônomo. Aí a gente já pode ver aí que a questão da razão começa a tomar corpo aí, até se tornar plena no período do iluminismo, lá para os anos de 1700 e pouco. Já parte daí a ideia da autonomia da razão, né, que ele vem com a ideia de que a vontade humana ela caiu, mas as suas faculdades, o seu intelecto permanece intacto.
tornando agora o intelecto do homem autônomo. Para que o homem se tornasse completo, Deus aí iria lhe conceder graça e o restauraria, ou seja, acrescentaria o dom divino. Aí os reformadores vêm e refutam isso, essa ideia do intelecto permanecer intacto, dizendo que o reformador diz que o homem ele cai totalmente da sua natureza e se torna totalmente dependente de Deus para restaurá-lo. Aristóteles diz lá que o homem ele é contraditório na sua dependência de Deus, apesar de ser criado. O Platão lá diz que a matéria ela é autônoma e independente, por isso que ela é má. Aí os reformadores vêm com a ideia de que não, que o homem ele cai totalmente da sua natureza, se torna totalmente dependente para que Deus possa restaurá-lo e não ser autônomo e independente, né? Então, o que significa essa ideia, essa ideia de esfera pública e privada que eu botei aí? É justamente essa fragmentação, essa independência do homem de ter agora o poder de fazer suas próprias escolhas. Como eu falei nesse instante, sua fé é boa para você, mas não é para mim. A religião passou a ser uma questão de escolha subjetiva e relativa. Esse dualismo que transcende, que o transcendente está no campo da autonomia intacta, particular e subjetiva das coisas. A fé é particular e não de caráter objetivo. Então, o que a ciência fez? O que as ciências dos ismos fizeram no decorrer da história? O naturalismo, o relativismo, o dualismo, o darwinismo. Eles colocaram... Hã? Falou a ciência do ismo, eu falei o cristianismo. Não, tirando o cristianismo. Aí eles pegaram e colocaram que a ideia da religião agora era uma questão de preferências pessoais. Era uma coisa agora não mais objetiva, ela era relativa. Então, ela coloca a religião na esfera privada, na esfera de cima, no andar superior das coisas, em que a religião agora só está restrita às questões morais, dos valores éticos, da família, das questões emocionais, sentimentais, das carências. Então, colocou a religião nesse âmbito do andar de cima, do andar subjetivo das escolhas pessoais. Enquanto que a esfera pública é a esfera que é a esfera da ciência, onde tudo é discutido e tudo é analisado objetivamente. Por isso que a gente vê aquela ideia, aquele ditado, de que religião não se discute. Essa é uma ideia, esse é um pensamento dessa herança, dessa dicotomia. A gente sabe que não está correto esse ditado. Esse ditado é comum para o mundo. Quando eu falo a questão do crente ele ter que entender essa questão do sagrado secular, porque não existe essa possibilidade de ser uma coisa na igreja e ser outra coisa no mundo. Na verdade, é o sagrado inserido nas coisas seculares. É aquela ideia daquela oração de Jesus, em Mateus capítulo 5, ele fala, venha a nós o vosso reino, Pai. A ideia de Jesus ali clamando para que na terra a obediência dos homens para com Deus seja assim como é no céu. Corações obedientes a Deus. Então, é trazer o reino ele está inserido em tudo que você faz. Se você vai para o seu trabalho, se você vai para a sua faculdade, se você vai para o seu lazer, o reino está ali também inserido, naquele lugar onde você está, porque o reino ele está em você. Então, é o sagrado dentro do secular. Mas na história, o sagrado, ele comprime, o sagrado, ele subjuga o secular, ele subjuga no mundo a ideia do sagrado, a ponto de fragmentar, a ponto de compartimentalizar. E os crentes, no decorrer da história, não tiveram uma preparação. Volto a dizer, as igrejas são muito boas em preparar os crentes somente para o âmbito da fé, mas eles não tratam de apologética, eles não trabalham com jovens e com adolescentes quando vão para as escolas, quando vão para as faculdades. Eles não têm poder de defesa e acabam muitos se perdendo porque eles não têm uma base sólida de cosmovisão cristã e de mundo. É nesse ponto que eu estou querendo chegar, entende? A gente vê então que isso já é antigo. Isso já é antigo.
Então, a religião é tratada pelas pessoas hoje como uma verdade relativa e não absoluta. A gente sabe o conceito de relativismo, que ele cai por si mesmo. Por si só, ele já cai. Então, como lidar com esse dualismo hoje, velho? Como é que a gente lida com isso hoje? Com essa ideia do sagrado e secular? Como é que a gente pode lidar com isso hoje? A gente sabe que existe essa dualidade, existe essa dicotomia no pensamento contemporâneo hoje, do mundo, como herança do passado, dentro daquela época lá. E dentro da cosmovisão bíblica não existe dualismo. Não existe essa dicotomia. Ela é uma realidade só e única. É o sagrado dentro do secular. Jesus ora novamente lá na oração sacerdotal. Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, essa permanência dos cristãos dentro de um mundo perverso e corrupto, sem que Deus os tire, mas que os preserve do mal, é fazer com que o reino continue sendo ali estabelecido na terra. É que a ideia do reino, o conceito do reino, o governo de Deus expresso através do seu povo, da forma como ele lida com das coisas, da forma como eles lidam com as coisas, como eles tratam com as questões cotidianas. Essa questão, ela até hoje eu acho, Tiago, esse pensamento que você falou aí do cara aí, do Weidel, que ele abraça a ideia de um pensamento que já existia, né? De a pessoa ela só ter vida com Deus quando ela passava a ter uma vida monástica, quando ela virava um monge, ou então a elite que tinha o alcance da religião, e os pobres não tinham esse alcance, os pobres eles só ficavam com as migalhas. Por isso que os sacerdotes, por isso que a Igreja Católica ela detinha sobre si o poder das Escrituras somente, e os pobres não tinham, os plebeus não tinham. Porque eles consideravam que uma pessoa que tivesse uma vida comum, uma pessoa que tivesse uma profissão como um sapateiro, como um ferreiro, um comerciante qualquer, e ele não tivesse uma vida eclesiástica, né? Essa pessoa não era digna de ter uma vida de louvor a Deus. Aí Lutero vem, os reformadores vêm, Lutero diz que o serviço diário da pessoa, naquilo que ela faz no dia a dia, é o que glorifica a Deus na sua forma de viver, tão somente focada em louvar a Deus em tudo aquilo que ela faz. Foi aquilo que eu falei uma vez na igreja, na pregação que eu tive lá, que você comentou depois, você falou que era interessante o termo, que uma pessoa foi perguntar a Lutero, um carpinteiro que tinha se convertido a Cristo, ele foi perguntar a Lutero, eu conheci o Senhor, eu me converti a Cristo, eu quero servir ao Senhor. Ele é carpinteiro. Aí ele pergunta a Lutero o que é que ele deve fazer. Então, na cabeça dele, ele achava que Lutero iria responder, olha, você agora precisa viver uma vida monástica, você precisa se separar desse mundo material para ter uma vida devocional a Deus. Aí, Lutero responde a ele, continue produzindo sapatos, fabricando sapatos e venda por um preço justo. Ou seja, interessante, né? Então, agora o pensamento reformador, a ideia de trazer essa clareza, essa luz ao homem a respeito de que ele louva a Deus não somente dentro do âmbito religioso, dentro do âmbito eclesiástico, mas ele precisa louvar a Deus nas atividades mais consideradas comuns que sejam. Então, como é que a gente lida com esse dualismo? Com essa dualidade, né, sagrado e secular? É justamente tendo a compreensão da nossa cosmovisão de forma sólida e fazendo com que o reino continue o sagrado dentro do secular. Justamente, a gente tendo essa cosmovisão, essa cristã robusta, é justamente para derrubar essas fortalezas, dessa dicotomia entre sagrado e secular. A gente tem que ter argumento. E a gente precisa conhecer, por exemplo, a cosmovisão cristã ela tem alguns pilares que norteia a doutrina da cosmovisão cristã. A ideia da cosmovisão cristã ela tem 3 pilares. Que seria o quê?
Vou mostrar vocês aí, vou pedir para vocês abrirem para mim no livro de Gênesis. Peço que abra aí no livro de Gênesis 3. Então, quais são os pilares da cosmovisão cristã? Vou tentar aqui, ver se passa aqui. Como vocês estão vendo aí na tela, se vocês podem ver aí, esses são os 3 pilares aí. Ó. Quem que pode ler para mim aí? Lê os 3 pilares aí. Pilares da cosmovisão cristã, é isso aí? Criação, queda e redenção. Isso. Esses são os pilares. Essa é a base. Isso, essa é a base de sustentação dessa cosmovisão, da nossa cosmovisão cristã, do princípio da criação, queda e redenção. Se a gente for ver, eu pedi para abrir em Gênesis aí, alguém abriu? Gênesis 3. Amém. Eu vou pedir para alguém abrir também Mateus 19. Fala lá rapidinho, fala lá o que está passando. Eita, ô meu pai! Mateus 19. Deixa aberto aí Mateus 19 aí. E quem é 3? Gênesis 3, 1 e 3, A ideia aqui é o seguinte, que a gente pode ver já a ideia da doutrina da criação, já... O quê? Espera aí que... Me responda aqui um negócio aqui, espera aí. Todas? Não consegue não, amor. Não é assim mesmo aqui, não tem como. Não, para você, só se você estivesse no computador. Então, a ideia, já da ideia de criação, a gente já pode ver nesse capítulo 1, capítulo 3, a gente pode ver a questão da queda. Está com muita na sua questão aí de cortar áudio aí, Alguém desliga o microfone aí. Pronto. A gente pode ver a ideia de criação já em Gênesis capítulo 1. A gente pode ver a ideia de queda no capítulo 3. E a gente pode ver a ideia de redenção também no capítulo 3, mais especificamente no versículo 15. Né? Quando ali... Quem abriu aí Gênesis 3? Lê aí Gênesis 3,15 aí. Porém, hostilidade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te atingirá a cabeça e tu lhe atingirás o calcanhar. Boa! Nesse texto aí de Gênesis capítulo 3, verso 15, é aquilo que a gente chama de proto-evangelhos. Ou seja, aí Deus já dá uma ideia para a gente da sua primeira explanação acerca do evangelho. Né? Aí ele já nos dá a ideia de redenção. Em Gênesis capítulo 1 a gente vê a criação. Em Gênesis capítulo 3 a gente vê a queda. A gente vê no mesmo capítulo 3, no versículo 15, a ideia, a proposta de redenção. Então, esses são os pilares da cosmovisão cristã. Eu gosto de dar um exemplo, assim, do próprio Jesus. Foi por isso que eu pedi para abrir aí Mateus 19. Quem abriu Mateus 19 aí? Leia do versículo 3 ao 6. Bora? Alguém comigo? Mateus 19. Mateus 19, do 3 ao 6. Vai. Vai. Aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe:
é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu, vocês não leram que, no princípio, o Criador os fez homem e mulher? E disse, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Percebe? Jesus aí é um belo exemplo de tratar a questão do ponto de vista da criação. Porque é onde começa a cosmovisão bíblica, é onde começa a cosmovisão cristã, é você enxergar as coisas do ponto de vista do seu início, da criação. Então, quando a gente consegue enxergar o ponto da criação, de como Deus estabeleceu as coisas, e a gente hoje enxerga as coisas totalmente distorcidas, a gente pode sinalizar onde está o erro, onde está o pecado. Então, o que acontece? Jesus, ele dá um exemplo aí, Jesus, ele joga a bola lá para o início, lá para o Gênesis. Entende? Então, até mesmo a ideia da pregação, a ideia da evangelização, né, ela, verdadeiramente, ela deve começar com essa doutrina, a doutrina da criação, e depois ela seguir a sua cadeia cronológica. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus, ele nos criou a sua imagem e semelhança. Então, o homem, ele herda, apesar do pecado, apesar da sua queda, ele herda características divinas dentro dele. Então, o fato de ele ser a imagem de Deus e a sua semelhança, ele é bom na sua essência do princípio daquele que o criou, mesmo ele estando no estado decaído pelo pecado, ele continua sendo ainda uma boa criação de Deus. Detalhe que Tiago, ele fala lá na sua carta, capítulo 2, acho que é versículo 14, Tiago fala assim, que nós somos a coroa da sua criação, ou seja, como querem dizer que aos homens foram dado o privilégio de ser a melhor criação de Deus, a maior criação de Deus e mais significativa. Então, até a ideia da evangelização, ela deve partir para o princípio da criação, que Deus criou o homem, o ser humano perfeito, para ter uma relação íntima e profunda com ele, mas que essa relação agora se perde por causa da queda. A queda, o pecado, fez com que o homem perdesse essa condição de intimidade com Deus, mas que não é o fim de todas as coisas. Aí agora vem outro princípio da cosmovisão, a redenção. Deus agora restaura, tem um plano de restauração de todas as coisas, tanto da vida do homem, como a natureza também. Então, em Cristo, tudo é restaurado. Então, você vê que a gente consegue compilar de uma forma muito dinâmica, de uma forma muito bem objetiva a ideia da cosmovisão. Sempre partindo para o princípio do início. Eu costumo, por exemplo, quando eu vou começar com qualquer assunto, qualquer pessoa, acerca de que é pecado, o que não é, o que é de Deus, o que não é, eu sempre gosto de jogar ela para lá para o princípio de todas as coisas. Quando Deus criou todas as coisas, como foi que ele pensou, como foi que ele idealizou que as coisas fossem? Então, eu passo a bola para ela passar a avaliar também do ponto de vista de Deus, como ele idealizou as coisas. Alguém quer falar alguma coisa? Ô, Kiko. Não vou seguir. Oi. Estou ouvindo. Quem é? Toninho. Quem? Fala, Toninho. Tá me ouvindo? Pode falar. Então, quer dizer que a questão da cosmovisão, ela tem a ver com fatos e argumentos comprovadamente, né, que justifique um argumento. É bem isso aí? A galera tá me ouvindo, hein? Estou. Aí, então, assim, pelo que eu estou percebendo aí, essa ideia da cosmovisão é você ter uma visão ampla das coisas, mas uma visão fundamentada, né? Fundamentada em fatos que comprovem uma verdade. Diferentemente de quem faz uso de cosmovisão, mesmo que professe uma outra fé ou não, elas também, de alguma forma, elas querem fundamentar aquilo que elas acreditam como verdade, né?
E você migrou muito pela questão do sagrado, né? O sagrado e o secular. Só que o sagrado, nessa colocação aí, segundo esses nomes que vocês citaram aí, inclusive Lutero, que é atualmente mais famoso, assim que todo mundo conhece, né? Da Reforma Protestante, da ideia do sagrado, da questão mesmo religiosa, né? Congregacional, onde os fiéis ali seguem uma linha de pensamento baseada no que esses homens, né, ditam como verdade, e com o passar do tempo, vamos dizer assim, né, chegou até nós hoje, a gente pesquisando, lendo, observando, buscando, fazendo comparações e trazendo isso, refutando à luz das Escrituras, a gente percebe também que as ideias desses homens também no passado, naquele momento, poderia ter fundamentos que poderia dizer assim, de uma certa verdade. E aí, hoje nós também até refutamos também eles. Porque observe, eu estava lendo um texto aqui enquanto você estava falando da mulher encurvada. Há 18 anos, a mulher encurvada, ela ia à sinagoga, né? E um belo dia, Jesus simplesmente curou ela, porque ela havia nela um espírito que lhe causava uma enfermidade e que deixava ela naquela situação de encurvada, né? Aquela situação com a cabeça para baixo, de uma subserviência religiosa e que nunca trouxe uma transformação na vida dessa mulher, né? Porém, Jesus, ele vem com a proposta não de sagrado, mas de santo, né? Por isso que, vamos colocar assim, dentro dessa cosmovisão, o santo, né? O santo, ele pode refutar o sagrado, porque o sagrado é algo muito, muito religioso, é muito moldado, é muito assim, segue uma linha de pensamento inquestionável, que não muda, que não transforma, que não gera vida, que não gera cura, que não gera transformação e que não gera um conhecimento mais profundo do Senhor, né, da verdade. E Jesus vem, né, porque eu sempre, baseado em todos os nomes que os teólogos, né, ou quem quer que seja, citem por aí, eu sempre vou fazer um paralelo com o que Jesus faz, com o que Jesus diz, com o que Jesus fez, disse e faz. Entendeu? Então, ou seja, hoje, dentro do nosso contexto, uma cosmovisão, né, que é uma visão de mundo, uma visão ampla, a gente vê que o sagrado também, ele é uma coisa... é uma coisa que também não gera transformação. Mas eu gostei da frase que você falou aí, do cara que se converteu e ele fazia sapatos, e agora o que é que ele fazia? Ele agora está entregando a vida dele na mão de um líder, de um homem, que vai ditar o que ele deve fazer com a vida dele. Mas esse homem, né, eu acredito através de uma palavra dessa, uma ideia, vamos dizer assim, uma ideia libertadora, ele disse assim, olha, agora que você se converteu, faça da sua profissão, né, além do seu meio de vida, um meio de transformação. Ou seja, faça bons sapatos e venda por preço justo. Entendeu? Então, assim, essa é a leitura que eu faço, trazendo, claro, né, para a nossa realidade, que é a realidade cristã, né? Não sei se eu fugi do assunto aí, se fica claro o que eu quis dizer. Não, eu entendi, sim. Eu estou usando o termo sagrado, porque quando ele é expresso a questão da dicotomia, é o que mais se encaixa entre o sagrado e o secular. A gente também poderia usar o santo e o profano. Ou o santo e o sagrado. Mas essa questão, eu acho que você está bem na linha daquilo que você já me falou várias vezes, né?
Você já me falou até dos utensílios, aquela ideia de utensílios, da tabernáculo, essas ondas assim, não foi? Sim. Então, esse raciocínio já. Então, mas só que quando eu estou usando aqui a ideia do sagrado, porque é um termo que é mais apropriado dentro do assunto, e não estou querendo fazer a distinção entre o ser sagrado, porque o ser sagrado, todo mundo pode se considerar sagrado e religioso. Então, mas o ser santo é o quê? É ter uma vida, ter uma vida semelhante à de Cristo. Ser santo é ter uma vida onde o caráter de Cristo é expresso no seu decorrer do seu dia a dia. É a sua vida cristã. É uma vida de santidade. A gente sabe que... É um serviço, né? Isso, Thiago. O serviço religioso e o serviço secular, né? Que você justamente utiliza os dois termos sagrado, né? E o secular para se referir a serviço. Isso. E a ideia, assim, tipo, não estou só limitado à ideia de como eu sirvo na igreja, não, mas eu falo no sentido religioso no geral, no âmbito ali da igreja. Eu posso ser uma pessoa que não faço nenhum serviço ali, propriamente dito, mas eu faço parte ali da membresia, é a minha vida dentro do âmbito da igreja. Eu não falei e como é que eu vivo? Eu não falei no sentido de você fazer um serviço específico. Estou usando o termo simplesmente para se referir à vida religiosa que você vive numa comunidade. E a vida secular que você vive, que é caracterizada por serviços mesmo, por atitudes, pela vivência, né? Isso. Pronto, perfeito. Eu vou dar seguimento aqui. Fala, Kiko. Opa! E aí, PR? Beleza? Deixa eu dar só um exemplo aqui de uma história que uma vez eu ouvi. Tá ouvindo aí? Sim. Mais ou menos parecida com essa história que você falou aí do carpinteiro que se converteu e... Não, na verdade sapateiro. Sapateiro, achava que tinha que ter uma vida monástica para ser santo. Uma vez eu escutei uma história, disse que o camarada, ele era um repentista. Esses camaradas que ficam na praça fazendo um debate de repente e começam a improvisar sobre a vida do cara e falar sobre... chama de repentista, né? É um músico. E aí diz que ele se converteu, foi para a igreja e ele tocava viola, fazia repente com a viola. Aí diz que o líder lá, pastor, não sei, acho que foi o professor da escola bíblica dominical, vamos tirar a culpa do pastor um pouquinho. Falou assim, você pega essa viola maldita sua e joga ela fora. Você serviu o diabo muitos anos aí com essa viola. E aí, rapaz, disse que o cara se converteu, foi para a igreja, ficou lá na igreja, sentava no último banco, passou lá anos e anos, não desenvolveu nada, né, de serviço, ou dom, talento, nada, ficou lá. E um belo dia ele encontrou aí com a outra pessoa, encontrou lá com outro professor de escola dominical. E aí o professor, rapaz, você faz o quê na igreja? Tal? Não, eu não faço nada não, mas você fazia o quê no passado? Eu fazia repente, antes de me converter eu fazia repente, mas aí o meu líder lá falou para eu jogar minha viola fora. Aí aquele cara, o atual, né, falou, pô, beleza, você jogou a viola fora e o que você fez com a língua? Você cortou com tesoura ou guilhotina? E o teu cérebro, né, que você fazia repente, como é que você fez? Como é que você lidou aí com essa questão? Você teve que tomar anestesia no cérebro para poder não pensar mais? Aí, rapaz, a história diz que os olhos do cara começaram a brilhar e ele falou assim, peraí, você quer dizer que eu posso fazer repente? Aí, não, eu não estou querendo dizer que você pode fazer repente, mas por que você não tenta fazer um repente na igreja? Tá? Aí, rapaz, disse que o cara pegou, deu um violão novo para ele começou fazendo o repente, dizendo que Cristo transformou a língua dele, que Cristo transformou o cérebro dele, que Cristo transformou a viola dele, né? Ou seja, é esse conceito
o que você falou realmente aí do sagrado, do sacro e do profano, essa ideia cartesiana, né? Essa coisa que você citou bem lá do passado, lá de Aristóteles, essa coisa, essa dicotomia. E eu acho que a gente tem vivido um tempo aí de uma cosmovisão e tem se ampliado um pouco mais, é claro, temos que trabalhar isso com muito cuidado, mas o tempo que nós temos vivido está se abrindo mais possibilidades, né? Eu, pelo menos, assim, se referindo à questão da música na igreja, por exemplo, eu vim de uma igreja, a igreja que eu me batizei não podia tocar bateria, porque era um instrumento mundano. E aí, quando comprou a bateria, foi um escândalo, mas aí o pastor também já tinha saído, o antigo. E hoje é uma coisa, para a cosmovisão da moçada, hoje aí é uma coisa totalmente normal, natural, né? Então, só a minha contribuição aí com essa historinha aí do repentista, do violão, que Jesus converteu a viola, Jesus converteu a língua dele, converteu o cérebro dele. Só que agora ele fazia repente para Jesus. Isso, tem algo, um termo chamado mandato cultural, que é o seguinte: quando Deus cria, a gente pode ver isso lá em Gênesis capítulo 1, né? Versículo 29, parece, se não me engano, que Deus fala ali para Adão e Eva, né? Agora, fecundai-vos, e vós, multiplicai-vos, enchei toda a terra, e dominai sobre ela, sobre todas as coisas, sujeitai a terra. Ali é Deus dando ali ao homem agora o poder de reger o mundo ali juntamente com ele. Ali agora Adão passaria a gerenciar a criação, sendo o reflexo de Deus na criação, na forma como ele lida com as coisas do mundo. Então, ali, quando ele diz, a ideia que ele dá de multiplicai-vos, ali a gente já vê que ali a criação ia se expandir e ia se formar aquela ideia de sociedade, e a sociedade ela evolui, né, no decorrer, e ali ele ia criar civilizações, iam criar inúmeras coisas. A gente pode ver ali o próprio Gênesis, quando fala ali do pai, Deus dando ali dons ali aos homens ali, que é o pai da música, acho que esqueci o nome do cara, que é pai da música, outro que era o pai das construções, coisas dessa natureza assim. Então Deus já dá os talentos e os dons aos homens para que a criação ela se desenvolva glorificando o seu nome. Então, quando o homem cai, quando ele peca, ele perverte isso. Ele toma autonomia para si, ele agora é o juiz das suas próprias ações, ele é o dono do seu próprio nariz, e ele agora não vive, agora ele não usa os seus talentos. A gente pode ver isso, que durante toda a vida foi assim. O homem, um ser inteligente, ele usa a sua inteligência para o mal, por exemplo, para praticar o mal. Então, quando Deus nos cria, ele nos dá esse mandato cultural, que é o quê? Que é o próprio Deus dá talentos aos homens para que durante a sua vida, nas suas atribuições, naquilo que, nas suas qualidades, na sua capacidade de fazer algo, possa servir ao próximo, possa servir à sociedade, e isso é servir ao Deus que o criou. Isso glorifica. Então, aquela ideia lá do passado, da Idade Média, era obscura diante dos humildes. Porque para os clérigos, para o clero, só quem tinha vida com Deus era quem tinha uma vida separada. Era quem tinha uma vida monástica, quem tinha uma vida eclesiástica. Isso era dado, na maioria das vezes, às elites. O povo humilde não tinha isso. E não tinha nem acesso às escrituras. Porque quando a pessoa ela não tem acesso às leis, elas tornam totalmente... Quando ela não tem conhecimento, elas tornam totalmente refém. Então, o que é que Deus faz na redenção em Cristo? Deus, ele pega e restaura isso. Ele recentraliza o homem no caminho
a qual ele criou. Ele coloca o homem no caminho, na rota de que o glorifica, ele recentraliza o homem, ele transforma a mentalidade do homem, ele converte o pensamento do homem, outrora totalmente submetido ao pecado, pela queda, e agora recentraliza o homem à ideia original, de que é de servir glorificando em tudo aquilo que faz. Tá claro aí? Hein, Kiko? Oi. Só mais algo que me ocorreu aqui. Vai. Existe um livro de um pastor, Quebrando Paradigmas, do Kivitz. Esse acho que foi o primeiro livro que ele escreveu. Ele fala sobre esses tópicos, que é o clero, o sábado, o sacerdócio. Não, o clero já é o sacerdócio, né? Ele fala sobre 4 pontos: o clero, o sábado, o templo, e tem um outro que ele fala, se eu não esqueci. E a ênfase que ele dá é quebrar esses paradigmas que, na verdade, por exemplo, o caso do templo. As igrejas católicas, quando elas eram construídas com aquela arquitetura que passava a imagem do sagrado. Então, você pintava desenhos de anjos no teto para que o fiel, quando chegasse na igreja, ele sentisse o ambiente do sagrado. Aí ele chega ali, então ele tem aquela reverência, ele tem aquela postura, aquele respeito, né? Aquele temor. O cara se ajoelha, pede perdão, se confessa, mas quando ele sai dali, ele vai viver a vida normal. Vai roubar, vai adulterar, vai fazer o que for. Porque ele na cabeça dele foi construído isso, por conta do templo. Acaba que, assim, houve a reforma protestante com Lutero e tal, e eu creio que muita coisa avançou. A igreja evangélica hoje não necessariamente ela é igual à igreja católica, mas ainda existe muito evangélico que acha que o local do culto, o templo que nós cultuamos, ele é mais sagrado do que a sala da casa. E eu não tô falando com relação a não ter o respeito necessário dentro da igreja, mas na essência, em termos do que é sagrado, o templo da igreja é tão sagrado quanto o carro que eu ando ou a sala da minha casa. Agora, é claro que é um lugar separado para culto. A questão do clero também, do pastor, né, do bispo e tal, que tem esse poder. Então as pessoas olham, acham que ele tem um certo poder e tal. Isso faz com que os outros, o rebanho, né, como você disse aí, os plebeus, eles se sentissem menos. Então são os paradigmas, na verdade. E a coisa do sábado também. Tem gente que acha que o domingo ele é mais sagrado do que a segunda-feira, do que a terça-feira. E isso é uma herança católica, apostólica romana, que nasceu lá com Constantino, no século 3, 4, nessa instituição da Igreja Católica, justamente para arregimentar a população do mundo. Eles queriam ganhar todo mundo como católicos, judeus e gentios, mas avançou aí praticamente 1000 anos, né? Era das trevas, e ainda existe muito isso praticamente dentro do ser humano, na essência da coisa religiosa. Eu acho que transpassou, né, da Era das Trevas. Ainda existe muito disso hoje, no meio, inclusive, do cristianismo, como nós conhecemos, do protestantismo. É claro, já nos libertamos muito disso, mas ainda há coisas assim, no pensamento generalizado, né, de muitas pessoas. Heranças, né? Heranças, isso aí. Isso. Para a gente viver uma vida plena no Evangelho, a gente tem que ter uma cosmovisão cristã. Porque a cosmovisão cristã ela vai te trazer satisfação plena em tudo que você faz, em todos os segmentos da sua vida. Não apenas você se sente feliz ou você se sente agradável naquele ambiente, dentro do corpo ali, no ambiente religioso, em que todo mundo fala a mesma língua, professa a mesma fé, mas você se sente pleno, porque a vida de Deus está em você, onde você está. Então, ter uma cosmovisão cristã, a partir do princípio da criação, da queda e da redenção, é saber que o Deus da história ainda permanece o mesmo.
é o Deus imutável, que criou todas as coisas, que viu a queda e que estabeleceu a redenção e a consumação que ainda está por vir. Então, o crente ele já goza dessa satisfação plena no seu dia a dia, e isso chama a atenção e torna-se interessante às pessoas, porque elas conseguem ver que ele vive de forma plena. Eu estou falando aquela coisa radical. Uma vez mesmo a gente assistiu um filme, Faço o que eu faço, não faço o que eu digo, sei lá, acho que é esse nome aí. Tinha um cara que era ranzinza, um crente que era ranzinza dentro do seu trabalho, que ninguém gostava dele. Outra coisa, o que é que a gente tem que ter? Tem um cara chamado Francis Schaeffer, não sei se alguém conhece esse autor aí. Eu botei até uma sugestão de leitura de livro, A Morte da Razão. Era um cara que muito combatia isso na sua época, sobre a questão da racionalidade perdida, do anti-intelectualismo cristão. Então, ele lutava muito contra isso. Aí o que acontece? Ele conseguia, ele usou uma maneira de cosmovisão cristã na sua época, de que ele mostrava às pessoas que Deus estava inserido em todos os segmentos da vida. Ele conseguia mostrar Deus na arte, no teatro, ele conseguia mostrar Deus na música. Para você ter uma ideia, ele conseguia pegar uma música de rock pesado, aquele heavy metal que as pessoas dizem que é do diabo, e ele conseguia mostrar Deus ali nessas músicas. Ele conseguia mostrar o autor da criação em todas as coisas, ou seja, é uma cosmovisão ampla, da perspectiva de Deus bíblica, do Deus que através do seu mandato cultural, ele dá ao homem capacidade de exercer as suas funções para a única finalidade de servir e servir aos outros. Por exemplo, hoje quando você tomou café, hoje quando você almoçou, ou se você já jantou, você já sabe quantas pessoas foram envolvidas nesse processo antes do café chegar na sua mesa. Então, a cada pessoa, por Deus, foi dada uma atribuição no sentido de servir, de serviço. Então, é interessante se a gente começar a enxergar todas as coisas com uma perspectiva cristã, poder mostrar Deus nas coisas nas mais bizarras possíveis que possa parecer, mas a gente conseguir fazer com que as pessoas enxerguem o autor da criação em todas as coisas, ou seja, isso vai aproximar a mente delas para Deus, até mesmo das mais diferentes religiões. Aquela ideia da cruz, que eu novo convertido, o irmão viu eu com a cruz, um pendente de cruz no pescoço, falou, tira isso daí, rapaz, isso aí é maldito. Eu digo, pô, maldito? Isso não foi aqui que Jesus morreu? Não foi aqui que ele não transformou toda maldição em bênção? Então, são essas coisas. Ele não consegue enxergar a beleza do Evangelho, não consegue enxergar a beleza de Deus nas coisas criadas, e até mesmo na mão dos pecadores. Então, a gente tem que parar para analisar essas questões e pedir a Deus discernimento, essa capacidade de enxergar Deus, esses pilares da cosmovisão, porque isso vai nos dar satisfação plena e vai aproximar as pessoas da realidade de uma forma bem tangente. Parece que o Toninho quer falar, Kiko. Oi. É porque essa questão aí, dessa cosmovisão aí, das pessoas enxergarem através da religião um grau, por exemplo, na questão de quem nos vê, né? Quem vê você, quem vê a mim, quem vê o pastor, ou os irmãos que estão aí, enxerga um grau de santidade, assim, pleno, né? E qualquer coisinha que você faça que para eles é algo que ele considera como sagrado, né? Se torna, de certa forma, até um escândalo, como você citou aí. Você usa um crucifixo, né? Um pingentezinho de um crucifixo. Tem gente, por não ter um conhecimento acerca disso aí acaba condenando. Ou seja, tem gente que vê pecado em tudo, né? Tem gente que vê, por exemplo, eu comer comida baiana, já teve pessoas que chegou para mim e disse que comida baiana era do diabo, porque tinha azeite, entendeu? Então, assim,
E se você futucar, você vai ver que no meio evangélico tem muito disso aí, né? De essa questão de ver pecado em tudo, né? Você não pode ter um corte de cabelo diferente, você não pode agitar uma barba. Por exemplo, teve um colega meu de trabalho, ele é da Congregação Cristã do Brasil, e que ele disse que eu estava em pecado porque eu estava usando bermuda e tinha cavanhaque, entendeu? Ele falou para mim, aí ele perguntou para mim se Jesus andava de bermuda, né? Quando eu disse a ele que jogava bola, ele disse que Jesus nunca jogou bola na vida. Então, assim, é uma tremenda ignorância que você, às vezes, só não é mais livre por causa do seu próprio irmão. Porque se prenderam ele dentro de uma religiosidade tão grande, que as pessoas conseguem ver pecado em tudo, em tanta coisa, irmão. Imagine se você usar uma lente de contato de cor, né? Vai chamar de você de vaidoso, você está em pecado porque está usando uma lente de contato de cor. Entendeu? Então, esses detalhes, eu acredito que isso faz parte também da cosmovisão, né? Que as pessoas vê pecado em tudo, e o que é essencial, que é a questão da santidade, porque a santidade não está limitada dentro de um espaço, né? A santidade, para mim, é mais ação, é atitude, é sua vida, a maneira de viver, respeitando até a questão da característica, né, de cada um, de cada pessoa. Por exemplo, meu jeito de ser, eu sou muito assim, espontâneo, às vezes eu falo muitas coisas assim abertamente, eu não tenho muita restrição de falar as coisas. E tem gente que me olha e pensa que eu não sou cristão pelo meu jeito, assim, né? Agitado de falar as coisas, mas a atitude, a ação, né? De você se importar com o outro, de você perceber a necessidade de uma pessoa e você ir lá suprir e tal, entendeu? Então, assim, velho, eu acho que, por exemplo, como se diz? Aquela questão mesmo do que chama, né, do bom samaritano, né? Aquele ato daquele homem ali é um ato cristão, velho. Ele viu o homem lá no chão, caído, ferido, ele foi lá e cuidou, entendeu? Enquanto os religiosos, né, ali falando, né, os levitas, né, que era o sacerdote e o próprio, que fala levita ali, não fizeram nada pelo cara. Então Jesus conta essas coisas para mostrar sobre a sua atitude, irmão, a sua ação, como é que você vive, entendeu? Essa questão aí de santidade. Eu costumo dizer que a gente tem que procurar encurtar a distância muito da questão do que a gente fala e do que a gente vive. Porque teoria, irmão, conhecimento, saber muito, não significa tanta coisa diante do que você vive, não. Se você não tiver uma vida que fale e justifique mais a sua santidade, sua vida com Deus, né? Os seus conhecimentos, as pessoas vão até dizer, vou chamar você de hipócrita. Entendeu? Entendi, sim. Kiko. Opa! Essa ideia aí eu entendi muito bem aí, que o Toninho pontuou, é realmente isso aí mesmo. Efésios capítulo 4, dentro da questão aí do serviço que vocês estão explanando, né? E ele fala assim mesmo, né? Efésios 4:11 diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Aí tu falou aí sobre a questão do serviço, né? Mútuo, um ajudando o outro. E eu tenho, assim, uma
uma mentalidade de dizer que, como cooperador, né, da obra, como cooperador no sentido eclesiástico, eu não consigo deixar de pensar que o outro, ou seja, que meu irmão, ele seja incapaz de algo, né? E quando eu vejo ele executando algo e que esse algo ele dá certo, eu consigo perceber a capacidade de Deus nessa pessoa, né? Desenvolvendo algo para o seu próprio propósito. Eu acho que dentro desse ponto de vista da cosmovisão é interessante para que a gente tenha essa capacidade de perceber Deus agindo no outro e depois de perceber isso, né, entender que é Deus agindo nele com uma finalidade, né? Com uma finalidade. E quando a gente tem essa mente fechada, né, no sentido quadrado, a gente tende a ver essas coisas não como se fosse um agir de Deus na vida do outro, né? E aí, às vezes, gera, por falta de compreensão, até algumas chatices, né? No sentido eclesiástico, tipo ciúmes, né? O outro se sente menor. E eu acho isso aí talvez seja também essa falta de perceber Deus agindo no outro. Aqui mesmo no grupo, a gente lida com essas coisas muito tranquila, né? Eu fico assim, eu fico alegre aqui, fico pulando, né? Puxa, velho, rapaz, que comentário, né? Puxa, eu fico viajando como é que o outro tem a capacidade de pensar, sabe? Como ele tem a capacidade de produzir essa palavra. Assim, meu Deus, né? Eu fico aqui, né? Tô aqui sentado agora na mesa, vibrando, né? Tô falando aí, pô, velho. Aí fica assim, igual um doido, né? Parece que eu tô com pessoas aqui. Porque eu consigo perceber isso, né? Eu me alegro quando eu vejo o outro compartilhando aquilo que ele pesquisa, com aquilo que ele aprendeu na sua prática, no dia a dia. Eu me alegro bastante em ver esse desenvolvimento de Deus na vida do outro, né? Talvez seja por essa capacidade, né, ampla de perceber. E quanto mais essa capacidade venha a você, você consegue ser para o outro e perceber o outro como realmente ele é importante. Eu tenho que realmente, né? Deu para entender aí o que eu quero dizer, né? Claro, com certeza. Eu acho que fala, Jorge. Para mim, o maior problema da igreja, de modo geral, é demonizar a secularização. Às vezes a gente fica vivendo em um mundo como se fosse um mundo paralelo, sabe? Como se fosse um mundo... eu esqueci o termo, mas eu acho que o termo paralelo se adequa bem. Essa semana eu estava pensando, rapaz, imagine se Jesus viesse nos tempos de hoje para pregar e ele visse os modelos de igreja que a gente tem hoje. O cristão, ele vive muito no mundinho dele, o mundo de igreja, o mundo de ministérios, o mundo de trabalhar dentro da igreja, né? É como se a igreja fosse o destino final da pessoa. É como se você caminhasse para a igreja, e aí você chegou na igreja, aí você se desvirtua de tudo que acontece ao seu redor e começa a trabalhar da porta da igreja para dentro. E aí você perde essa visão ampla, não é de você se adequar a essa visão, você não tem que se adequar, né? Paulo deixa claro isso, mas você não pode fazer de conta que não existem outras coisas ao seu redor. E quando você fala dessa cosmovisão, eu penso quando Jesus tinha essa cosmovisão, porque ele sempre pensava num todo, mas ele pensava em um todo baseado no objetivo dele, que era pregar o evangelho, pregar a salvação. Mas ele não saía da visão ampla do que se tinha. Tanto é que Jesus entrava em méritos religiosos, entrava em méritos culturais, entrava em méritos históricos, porque ele tinha essa visão ampla. A gente é completamente diferente. O ser humano, quando ele se converte a Cristo, ele entra na igreja e ele acha que o mundo não existe mais. E eu estou falando isso na prática e na teoria, né? Eu, quando entrei na igreja, rapaz,
eu acho que eu deveria estar no inferno por tantas concepções que eu tinha do que as pessoas colocavam na minha cabeça que era pecado, que eu dizia, rapaz, hoje que eu vejo, eu sou liberal, mas eu sou livre. Porque, por exemplo, eu quando me converti, eu tinha 14 anos. Se amanhã mandasse eu comprar uma cerveja para ela, Jesus Cristo de Nazaré era pecado. E se algum irmão me visse andando com a cerveja na mão, para minha mãe, a quem eu devo obediência, se ela mandasse eu teria que obedecer, Jorge está em pecado. Né? Eu me lembro de um dia, Kiko, que eu fiz a sobrancelha. Eu fiz a sobrancelha uma vez. Eu estava em Queco, cortei o cabelo. Aí Queco falou assim, Jorge, eu vou ajeitar aqui sua sobrancelha. Aí ele ajeitou minha sobrancelha, pá. Meu irmão, 15 irmãos vieram falar comigo. Meu irmão, deixa eu ver seu rosto aí, vê assim. Aí o que foi? Meu irmão, você fez a sobrancelha? Eu falei, eu não fiz a sobrancelha, irmão, eu só fiz ajeitar. Aí Anne de Tito falando comigo, meu irmão, por que você fez a sobrancelha? Eu digo, não estou entendendo. Aí teve, para você ter uma ideia de como o negócio pegou uma repercussão, um pastor de uma outra igreja, do Imbuí, estava na casa de Anne, aí eu estava passando, aí Anne me chamou, ô Jorge, vem cá. Aí eu falei, diga, Anne. Aí ela, aqui, pastor, foi desse que eu estava falando. Aí eu, falando o quê? Aí, meu irmão, por que você fez a sobrancelha? Eu falei, gente, o que tem de pecado em fazer a sobrancelha? Em como as pessoas incutem em você um pecado que não existe. E que você fica literalmente sobrecarregado, pesado, porque você acha que você cometeu um pecado que vai te levar para o inferno. E isso acontece porque as pessoas não têm uma visão ampla, fica nessa visão que você fala, imbuído somente dentro da igreja, ensinando coisas que só são concernentes à igreja. Aí, principalmente os adolescentes, se você foi muito feliz, os adolescentes ficam nessa crise existencial de uma forma que, rapaz, você não tem noção do que é. E eu acho que isso tem que mudar com uma certa urgência. Você ficar dando ao adolescente uma visão de que ele está em um mundo paralelo. Os adolescentes têm suas paixões, os adolescentes têm as suas realidades, os adolescentes têm muitas pessoas ao redor deles e eles ficam completamente perdidos, inclusive em fazer uma apologética, porque eles não aprendem essa visão ampla das coisas. E isso acontece por uma questão de que eu me lembro quando Paulo fala em Romanos, que ele diz, quem faz, não julgue quem não faz. Né? Aí ele diz assim, ó, quem faz, não reprima quem faz. E quem não faz, não condene quem faz. Todos dois servem ao Senhor. Exato, todos dois servem ao Senhor. Mas Paulo usa duas palavras diferentes. E ele usa a palavra não condene. Ele usa a palavra não condene para quem não faz. Porque quem não faz é os que têm o maior senso de condenação, porque se acham mais santos do que quem faz. E aí eles se colocam em uma posição de você julgar. E Paulo é muito feliz quando ele diz assim, quem não faz, não condene. Porque as pessoas que são piedosas demais ou que são escrupulosas demais, elas têm esse pressenso de fazer uma crítica de forma condenatória, como se você estivesse condenado porque você cometeu algo que não é pecado, mas é pecado dentro de um contexto dele, né, completamente destoado da cosmovisão. Então, eu acho que esse assunto é pertinente por causa disso. Concluiu? Concluí. Pronto. Eu acho que foi aqui o que mais ultrapassou aqui o horário, mas realmente o assunto é bem amplo e bem gostoso de se conversar. Aquelas pessoas lá, Jorge, elas agiram assim porque elas não têm uma boa cosmovisão. Exatamente. Elas perderam a oportunidade de enxergar a arte do cara que fez em você aquele trabalho. Fiquei mais bonito, mano. Entende? A gente, eu e Cláudio... Você é lindo. Mas eu consegui ficar um pouquinho mais bonito, velho. Jorge é lindo, Jorge é lindo. Outro dia eu e Cláudio estavam conversando, acho que do Mício e outra pessoa, não lembro quem foi, eu perguntei a eles, vem cá, onde é que a gente pode ver a beleza de Deus no carnaval? Aí parece uma pergunta meio capciosa, né? Mas como é que eu posso... Você tem uma boa cosmovisão, porque o carnaval ele é totalmente desumanizado.
Ali a gente vê ali mesmo toda sorte de maledicências. Mas, partindo de um ponto de uma cosmovisão cristã, onde é que eu posso enxergar a beleza de Deus no carnaval? Posso enxergar através da criatividade, posso enxergar através da capacidade artística daquelas pessoas, da organização, entende? Ou seja, eu extraio as coisas que são positivas e consigo enxergar a beleza da criação. Então, isso é ter uma boa cosmovisão cristã. Você viver o pleno gozo da sua vocação, da sua chamada. Nós somos chamados não para viver vidas angustiantes, vidas cheias de problemas psicossomáticos por causa desses detalhes de pessoas que não têm uma boa cosmovisão. Para finalizar, eu quero falar acerca dos imigrantes da fé. Guarde bem isso. A questão dos imigrantes da fé é a seguinte, coisa que nós não devemos ser. O imigrante, quando ele chega em um país, ele, dentro ali do seu âmbito familiar, ele vive a sua língua materna, ele tem a sua língua materna, que ele ali dentro do seu lar, ele consegue ainda usá-la de maneira normal e tranquila. Talvez os seus filhos nascendo nesse país, seus filhos vão ser educados com a língua do país em que eles estão. Mas ele guarda dentro de si a sua língua. E ali dentro do seu ambiente de casa, ele se sente à vontade para falar o seu idioma. Quando ele sai para a rua, ele vai ter que lidar com o idioma do país que ele está. E aí ele enfrenta os dilemas, então ele vai enfrentar os dilemas, o labor de ter que lidar com a língua que ele nem domina ainda completamente. Aí, quando ele volta para casa, ele sente aquele alívio, ele sente aquele gozo. Ah, que maravilha, eu estou em minha casa, eu posso me deleitar novamente no meu idioma. O que eu quero dizer é o seguinte, nós como cristãos, a gente tem que sair dentro dessa esfera do dualismo, que a gente foi acorrentado. A gente tem que ter uma linguagem dentro da igreja e que essa mesma linguagem, ela seja a linguagem fora da igreja. Essa capacidade de ser de ser único, quer dentro dessa esfera que fizeram essa dicotomia entre o sagrado e o secular, ser uma pessoa que representa a Deus em todas as coisas. Então, essa é uma ilustração que eu queria deixar para o final, que possa ficar aí guardada aí no coração de vocês. Quero pedir perdão aí pelo tempo, mas acho que não tive outra, porque realmente eu fiz um resumão aqui. Eu aconselho a vocês a estudarem mais sobre cosmovisão cristã. Tem muito material bom aí. Esse Francis Schipper mesmo, Nancy Priester, acho que é Timothy Kelly também. Tem uma galera boa aí, o Donald de Carson também. Tem material vasto e bom, e ele abre a nossa visão, ele abre a nossa mente, e ele nos faz viver o pleno gozo do nosso chamado, vivendo de forma plena e satisfeita em todos os termos. Quero agradecer aqui aos irmãos, quero agradecer a oportunidade mesmo, a deixa aí, que Deus continue abençoando a vida de todos aí, e é isso aí. Valeu, Carinho. Obrigado, meu irmão. Gordura aí na cosmovisão. Somar nossas vidas aí mais uma vez. Massa. Rica, muito bom. Show de bola. Valeu, Carigé. Show de bola. Muito gostoso. Meus irmãos, obrigado pela presença de todos. Obrigado aí, irmão Pablo, que nos concedeu a honra aí da visita, o irmão Júnior. E aí, Júnior? Obrigado a todos aí. Semana estaremos juntos mais uma vez aí, irmão. Com um novo tema aí. Valeu, Carinho. Deus abençoe, meu irmão, grandemente. Cosmovisão 2. É verdade, é verdade. Ô, velho, Jorge deu estudo em 2 ou foi 3 etapas. Tiago deu em 2 ou 3 etapas. Cláudio deu. Cara, já é Cosmovisão 2, meu irmão. E concordo. Você vai ter 5 etapas do campeonato. Deixa ele. Quando pegue bem o padrão de como estão as coisas, porque quando for você, vai ser em 4 ou 5 etapas também. Misericórdia, eu tô fugindo igual como o diabo foge da cruz. Certo? Rapaz, esse Tonho tá fujão. Tonho tá fujão. Eu olho pra essa tela aí. Tá demais, irmão.
vou mandar o pastor da hora para ver se ele vai dizer não. Vou ter que bater continência pro pastor, velho. Tonhão é benção, rapaz. Esse homem aí é... Valeu, meus irmãos. Esse homem aí é... Oi, já dizia pastor Carlos Antônio que nós devemos ser frutíferos para